Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do mini curso de estrutura de dados. E hoje nós vamos tratar de um tema que apavora muita gente, as árvores. Esse é o conteúdo final da playlist de estrutura de dados e, portanto, é o conteúdo mais complexo. Antes, eu preciso ressaltar que para entender esse conceito é necessário que você conheça as listas encadeadas. Caso você não tenha aprendido esse conteúdo ou apenas não se lembre mais, eu recomendo que você veja o vídeo de listas encadeadas que deixarei aí no card. Agora, vamos para a nossa habitual explicação teórica. As listas encadeadas, conteúdo da nossa aula anterior, otimizaram o armazenamento de dados no sentido de economia de espaço. As árvores que veremos hoje não são uma alternativa para as listas, mas sim uma melhoria, que vai tornar as buscas dentro delas mais ágeis. Ao fazer buscas em listas ou vetores com poucas posições, o resultado é quase instantâneo. Mas não se engane, no mercado você precisará armazenar quantidades monstruosas de valores, o que, sem estrutura de dados adequada, tornará as buscas extremamente lentas. Então, imagine a situação. Você é responsável pelo setor de TI de uma empresa. Seu chefe deseja saber qual é o funcionário com o menor salário. Contudo, você tem uma lista encadeada com 3.000 funcionários. Os dados estão organizados por ordem de inserção, ou seja, conforme os funcionários foram sendo contratados, eles eram adicionados à lista. Isso significa que seu sistema terá que comparar 3.000 valores para encontrar esse sujeito. Mas e se eu te disser que você não precisa comparar todos os valores para saber qual é o menor salário entre os trabalhadores? Isso é claro se você tiver os dados organizados da maneira correta. Observe o exemplo. Essa é a representação gráfica de uma lista encadeada. E essa é a de uma árvore. Agora você já deve compreender o porquê do nome. Esta em particular é conhecida como árvore binária, pois cada célula possui 2 ponteiros. Existem árvores de 3 ou mais ponteiros, mas as mais utilizadas são as binárias. É delas que iremos tratar. Uma árvore de 1 ponteiro seria uma lista encadeada, então ela simplesmente não existe. Ao contrário das listas, cada célula, no caso das árvores chamaremos por padrão de nó, terá 2 ponteiros, um apontando para a esquerda e outro para a direita. Esses nomes de esquerda e direita é apenas para coincidir com sua representação gráfica. O ponteiro da direita apontará para um funcionário cujo salário for maior que o anterior. Já o da esquerda para o funcionário que tiver o salário menor ou igual. Dessa forma, note como fica mais simples encontrar valores numéricos. Essa é uma árvore com 13 nós. Para encontrar aquele com menor salário, precisamos apenas percorrer a árvore virando sempre à esquerda, até chegar ao último. Mesmo que nós quiséssemos um valor médio, nem o maior nem o menor, nós ainda teríamos uma consulta mais rápida. Observe. Digamos que nós precisamos encontrar o nome do funcionário que recebe especificamente R$ 3.300. Aqui não está aparecendo o resto dos atributos porque o importante para a árvore é o valor do salário, é pelo salário que ela está organizada. Mas cada um desses nós contém todos os outros valores daquele objeto também. Então vamos comparar. 3.300 é maior ou menor que 3.000? Maior. Então viramos à direita. Maior ou menor que 3.100? Maior. Viramos à direita de novo. Maior ou menor que 3.400? Menor. Olha só, encontramos. Ao invés de avaliar os 13 valores dessa lista, nós avaliamos apenas 4. Agora, vamos nos aprofundar no nosso exemplo. À esquerda temos os atributos da classe pessoa, com a qual construímos uma lista na aula passada. Vamos remover a idade e adicionar os atributos de código e salário, pois esses atributos são mais adequados à classe funcionário. Também vamos adicionar um segundo ponteiro. Como explicado anteriormente, as árvores binárias têm até 2 nós seguintes a este. O da esquerda apontará para um funcionário com salário menor ou igual, e o da direita apontará para um funcionário com salário maior. Se não houver um funcionário que atenda aos requisitos daquele ponteiro, ele apontará para nulo. Assim como nas listas, para não perder os valores, precisamos salvar um nó de referência. Nas listas, nós salvamos o último valor inserido, como fim. Já nas árvores, manteremos salvo o primeiro valor inserido com o nome raiz. No nosso caso, a raiz será o valor 3.000. Toda árvore precisa ser organizada com base em algum atributo da classe. No caso de funcionário, utilizaremos o salário como tal.
Ao realizar uma inserção, precisamos percorrer a árvore até encontrar uma posição na qual o salário se encaixe. A remoção de um nó nas árvores depende muito do tipo do nó. Se ele for uma folha, ou seja, um nó sem filhos, como por exemplo 3200, basta excluí-lo, direcionando o ponteiro que o referencia para nulo. Então ele está coletado pelo Garbage Collector. Como já expliquei na aula passada, é uma mecânica do Java que exclui lixo de código. Aquelas variáveis que não referenciam ninguém não são referenciadas por ninguém. Então elas estão lá soltas na sua memória, e essa ferramenta do Java coleta e exclui essas variáveis, esses objetos, para não ficar ocupando espaço desnecessário. Agora, se o nó tiver apenas um filho, o procedimento é idêntico ao das listas encadeadas. Direcionar o ponteiro que o referencia para seu filho e o ponteiro deste próprio para nulo. Então ele também será coletado. As coisas ficam mais complicadas quando você precisa excluir um nó que possui dois filhos. Digamos que queiramos excluir um nó com valor 2400. Nós temos apenas um ponteiro para referenciar ambos os galhos. Mas sabemos que tudo que se encontra à esquerda desse nó é menor ou igual a ele. E nós precisamos manter essa estrutura. Então, direcionamos o ponteiro para o galho à direita. E o galho da esquerda posicionamos à esquerda do último valor do galho à direita. Então note que a estrutura foi mantida. Mas e se tentássemos fazer o mesmo com um nó mais complexo, como 3400? O processo é o mesmo. Direcionamos o ponteiro para o galho à direita e o galho à esquerda posicionamos à esquerda do último valor. Agora temos uma ideia de como as árvores funcionam. Então, vamos para o nosso exemplo prático. Muito bem, gente, eu já estou aqui com o nosso NetBeans aberto. Antes de começar o exemplo prático, eu gostaria de dizer novamente que a gente vai utilizar alguns valores para o nosso tipo abstrato de dados um pouco diferentes dos últimos que a gente tem utilizado, né? A gente estava utilizando o que tinha o nome, idade e o próximo, mas aqui, como eu já expliquei ele na parte teórica, a gente vai utilizar os valores para o nosso tipo abstrato um pouquinho diferentes. Esses valores vão ser um string para o nome, um string para o código, um double para o salário e um nó, que vai ser o nome da nossa classe, para a direita, para indicar o ponteiro à direita, e um nó para indicar o ponteiro à esquerda. Então vamos criar aqui primeiramente a nossa classe nó. Essa parte aqui da criação da classe eu não vou explicar, vai ter algumas coisas aqui que eu vou passar meio por cima, porque já são conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Se você não tem esse conhecimento, o link para as outras aulas, onde a gente explica direitinho o tipo abstrato de dados, a lista encadeada também é outro conceito que a gente vai estudar aqui, vai estar ali na descrição. Agora que a gente criou a nossa classe com todos esses valores aqui, nós vamos criar um construtor para ela. Como a gente cria um objeto que tenha todos esses atributos? Nós vamos utilizar o construtor. O construtor nada mais é do que um método que recebe, nós vamos chamar de nó, né? Que recebe os valores para esses atributos aqui. Então ele vai receber um string nome, string código, por aí vai. Ele não precisa receber o nó à esquerda e o nó à direita, porque ele não sabe. São valores que ele não possui. Como a gente fez lá nas listas encadeadas, a gente vai definir que o nó esquerda e o nó direita do nosso objeto, quando a gente está criando ele, vai ser nulo. Vamos botar aqui que this.nome, ou seja, este nome pertencente a essa classe aqui, vai ser igual ao nome que a gente recebe por parâmetro. E aí vamos repetir isso para todos os atributos que a gente está recebendo. Para os outros dois, como eu já disse, a gente vai colocar que eles são iguais a nulo. Agora que a gente já criou o construtor da nossa classe, nós vamos vir dentro aqui dessa outra classe, a árvore binária, porque é aqui que nós vamos construir todos os métodos, todas as operações que nós vamos realizar
com a árvore em cima desses nós. As principais operações que a gente tem para realizar nas árvores serão as seguintes. Primeiro, a montagem da árvore. Segundo, a busca. Terceiro, a listagem dos valores. E por último, o mais difícil, que é a exclusão. São apenas esses 4 métodos, essas 4 operações que a gente vai realizar com a árvore, porque elas são tudo que nos interessa. Vai ter alguns métodos menores, mas eles vão estar atrelados a esses 4. E é o seguinte, gente, esse vídeo ele já está ficando bem grande, então nós vamos separar o método de exclusão para o próximo vídeo, tá? Ele é o maior de todos, então vai ter uma parte 2 separada que vai sair junto com esse vídeo aqui. Terminando isso aqui, vocês já podem ver aquele que vai ter o método de exclusão lá bonitinho para vocês verem, beleza? Muito bem, gente, mas antes de começar a explicar cada um desses processos aqui, vamos entender um pouquinho como a gente vai chegar neles, tá? Eu já construí aqui embaixo todo aquele switch case com todas as chamadas para as funções, tá? Isso aqui é um processo que a gente já fez 2 vezes, tá? Para os tipos abstratos de dados e outra para a lista encadeada. Então, eu vou passar aqui por cima e vocês podem copiar se quiserem, mas eu vou explicar um pouquinho, tá? Aqui a gente está criando uma raiz com valor nulo, porque a árvore ainda não existe. Então nós estamos criando aqui variáveis que vão receber os valores que nós vamos estar inserindo ou pesquisando para essa classe. Aqui nós temos uma variável booleana aqui só para definir se enquanto o loop vai estar executando. E aqui nós temos cada uma das operações aqui para inserir um novo nó, aqui para procurar um funcionário, aqui para listar os valores da árvore e aqui para excluir. Aqui é para finalizar o nosso loop e aqui é caso o usuário digitar uma opção inválida, 6 ou qualquer outro número. Aqui na opção 1, caso o usuário queira inserir um novo nó nessa árvore, nós temos uma questão muito interessante. Nós precisamos ler esse código aqui. Nós recebemos os valores do nome, código e salário. Aqui nós temos uma condição que diz que se a raiz for nula, a raiz vai receber o valor dessa operação de criar nó. Ou seja, se a árvore ainda não existe, então o primeiro nó inserido vai ser a raiz. Mas se a raiz já existe, então nós não vamos atualizar o seu valor. Por quê? Se nós atualizarmos o valor toda vez que nós criarmos um nó, nós vamos perder todos os valores que estavam lá. O processo de montagem de árvore constitui em criar um nó e depois alocar ele na árvore. Então são 2 operações dentro de um só processo, certo? Vamos começar com a criação do nó. Aqui nós passamos esses valores aqui por parâmetro, a raiz, o nome, o código e o salário. Então nós vamos criar esse método como um public static nó, porque ele precisa retornar a raiz, chamado criar nó, recebendo esses valores aqui mais a raiz. Então recebendo nó raiz e esses aqui. Ele ainda está dando erro porque está esperando a instrução de retorno, mas a gente não vai criar ela agora. Para começar, nós vamos fazer da mesma forma que foi na lista encadeada. Nós vamos criar um nó novo que vai receber um new nó, passando por parâmetro nome, código e salário. Ou seja, aqui nessa linha a gente está chamando o construtor do nó através desse new nó aqui. Agora que a gente criou o novo nó, vamos retornar o valor de novo. Ah, mas aí não vai atualizar a raiz toda vez? Não, calma. Olha, olhando aqui embaixo, a gente vê que ele tem uma condição onde ele avalia se a raiz for nula. Se ela for, ele atualiza o valor de raiz. Mas se ela não for, ele não atualiza. Então nós podemos retornar o valor de novo sempre, sem medo de ser feliz.
Agora que nós criamos o nó, nós precisamos montar a árvore. Então vamos chamar a nossa função montaárvore. Nossa, como você traz nomes criativos. Cara, o nome não precisa ser criativo, ele precisa ser óbvio. Ele precisa dizer o que aquele método faz. É sério, pode ser muito redundante. Vamos passar por parâmetro para ele a raiz e o novo. Só isso. Porque todos esses outros valores aqui já estão dentro de novo. E vamos criar esse método aqui fora, porque ele ainda não existe. Recebendo por parâmetro a raiz e o novo. Aqui está dando erro porque essa função não vai ser executada, porque lá a gente estava mandando retornar antes. Agora sim. Aqui primeiramente nós vamos criar uma condição. Se a raiz for diferente de nulo, nós vamos executar todas as operações aqui dentro. Por que essa condição? Porque se a raiz for realmente nula, significa que esse é o primeiro valor da árvore. Então não tem que ficar posicionando, não faz diferença. Nós vamos simplesmente retornar o novo, que será a raiz. Então essa condição aqui é para economizar um pouco dos recursos computacionais da sua máquina. Então, se esse não for o primeiro nó, nós vamos realizar as seguintes operações. Nós temos que escolher se ele vai ficar à direita ou à esquerda da nossa raiz. E como nós fazemos isso? Através do salário. Nós verificamos se o salário é menor ou igual ou ele é maior. Vamos primeiro verificar se ele se encaixa como menor ou igual. Nós vamos puxar o novo ponto salário e verificamos se ele é menor ou igual a raiz ponto salário. Se ele for, precisamos colocá-lo à esquerda. Mas calma aí, nós precisamos saber também se essa posição à esquerda já não está ocupada. Pode ser que já haja algum outro funcionário alocado ali. Então vamos verificar se raiz ponto esquerda for igual a nulo. Se ela for, significa que essa posição à esquerda, onde esse nó iria, está vaga. Então nós apenas dizemos que a raiz ponto esquerda recebe o valor novo. E pronto. Mas digamos que essa posição à esquerda já está ocupada, então ele não vai cair aqui dentro. Então, neste caso, nós vamos avançar uma posição dentro da árvore para a esquerda, chamando o monta-árvore novamente. Só que dessa vez nós vamos passar por parâmetro a raiz ponto esquerda e o novo. Ou seja, como nessa imagem aqui, por exemplo. Mas então, digamos que em algum dado momento nesse loop, nós chegamos num ponto onde o novo é maior do que a raiz que está sendo passada. Então nós temos que ir à direita. Ou seja, nós vamos criar apenas aqui um else. E nós vamos basicamente repetir esse código daqui, mudando isso aqui para direita. E está pronta a montagem da árvore. Nós só ainda não vamos testar esse método porque nós ainda não construímos a nossa função de listagem de valores. Então nós não vamos poder ver o resultado ainda. Mas fiquem tranquilos, essa vai ser a próxima que nós vamos construir. E ela é bem simples. Muito bem, gente. Agora que a gente já estruturou a parte de montagem da árvore, agora a gente quer testar. E para isso a gente precisa exibir os valores. Por isso a gente vai pular o nosso método de busca, a gente já volta para ele. Vamos para o nosso método de listagem de valores, certo? Vamos criar aqui um public static void mostrar árvore, certo? E vai receber como parâmetro nó raiz, certo? Porque a gente quer mostrar todos mesmo. Bom, como é que vai funcionar esse método aqui? Simplesmente a gente vai ter que ter um print para mostrar todos os valores de cada um dos nós. E nós vamos ter que ter uma recursividade para passar por cada um dos galhos, cada um dos nós, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vou criar aqui o print mostrando todos os valores. Aqui está a nossa amostragem de dados. Funcionário, raiz.nome, ou seja, o nó atual.nome, de código, nó atual.código, possui um salário de nó atual.salário. Tranquilo. Agora nós precisamos usar a recursividade para percorrer toda a árvore. Como nós vamos fazer isso? Simples. Se
raiz ponto esquerda for diferente de nulo, então nós chamamos mostrar árvore, passando por parâmetro, raiz ponto esquerda. Nós não vamos botar um else, um se não. Se isso não acontecer, mostra a árvore à direita, porque desse jeito só vai mostrar um lado da árvore. Então nós vamos botar um se aqui do lado, novamente, para fazer exatamente a mesma coisa, só que com o nó à direita. Dessa forma, esse método vai percorrer toda a árvore. E é só isso, gente. Vamos testar? Mesmo assim, esses erros que estava dizendo ali que nós tínhamos são aqui embaixo, porque a gente está chamando funções que não existem. Mas isso a gente já resolve. Não tem problema não. Ah, sim. Não apareceu nenhuma mensagem aqui pedindo os valores, porque aqui no método main, antes do nosso switch case, eu esqueci de pedir para a pessoa inserir os valores das operações. Calma aí que eu vou fazer isso rapidinho. Pronto, eu já criei aqui nosso catálogo de operações. Eu não vou explicar como é que eu fiz isso, é bem simples, você já deve ter esse conhecimento lá da playlist de algoritmos. Se você não tem, é melhor voltar para lá, porque isso aqui é a continuação da playlist de algoritmos. Vai estar aí na descrição. Vamos executar o programa agora. Insira 1 para criar funcionário, 2 para buscar, 3 para listar, 4 para excluir e 5 para encerrar. Nós queremos, primeiramente, criar um funcionário. Não temos ninguém para listar se não criarmos. Insira os dados do funcionário, nome, código e salário, certo? Vamos criar alguns funcionários aqui hipotéticos. Por exemplo, vamos criar primeiramente o João. De código 1 e de salário R$1.000. Vamos inserir mais um, o Jonas. Ele vai ter código 2 e um salário de R$900. Vamos inserir mais um, chamado Jefferson, de código 3 e salário de R$1.200,50. E um último, que vai ser o Jubileu, de código 4 e salário de R$1.500. Certo? Agora vamos apertar a opção 3 para nos mostrar todos eles. E estão aqui. Notem que ele começou na raiz, foi para a esquerda, depois voltou, foi para a direita e à direita de novo. Certo? Agora nós vamos para a nossa função de procura. Mas relaxem, o método de procura ele é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do método de listagem. Vai ser bem rapidinho de fazer, certo? Vou cancelar aqui a operação. Vamos lá. Nosso método aqui de busca. Vamos começar criando aqui um public static void procurar funcionário. A gente recebe por parâmetro um nó raiz e um string código. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o nó em que a gente está é o nó desejado. Então, vou criar aqui um if raiz ponto código ponto equals comparador de string código. Justamente isso aqui. Se o código da raiz for igual ao código que a gente está procurando, então a gente vai printar os dados desse funcionário. Vai ser o mesmo print que está aqui. Vou simplesmente copiar. Muito bem, mas e se nó em que a gente está agora não tiver o código igual ao código que a gente está procurando? A gente vai simplesmente copiar essa função recursiva aqui do mostrar árvore e vai colar aqui, alterando
claro, para procurar funcionário e passando o código por parâmetro. Mas é exatamente a mesma coisa, porque a gente quer percorrer todos os nós verificando se a gente achou o dito cujo ou não. Vamos testar? Vamos lá então. Eu vou adicionar aqui rapidão os funcionários para a gente testar. Muito bem, já terminei aqui de adicionar os nossos funcionários de novo. E vamos buscar o funcionário Jubileu, quem sabe. Adicionar a função 2. Busca o funcionário de código 4 para mim. Funcionário Jubileu de código 4 possui um salário de R$ 1.500. Certinho. Gente, esse vídeo já está ficando bem grande, tá? Então essa aula vai ficando por aqui, tá? Mas não se preocupe que a função de exclusão, que é a que falta, vai estar logo na próxima aula, que já está sendo postada junto com essa, tá? Então é só entrar na playlist e conferir a segunda parte com o vídeo de exclusão. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum vídeo.